Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E vamos aprender história juntos. Na aula de hoje eu trago um tema de história geral, um tema bem polêmico, hein? Nazismo e fascismo. Vem comigo! Audio Jungle. Audio Jungle. E aí pessoal, vamos falar sobre nazismo e fascismo? Temas que são muito polêmicos até os dias de hoje, não é isso? Esses regimes totalitários que marcaram aí a Europa das décadas de 20 e 30 do século passado é o tema da nossa aula de hoje. Esse tema, ele volta e meia vira alvo de debate nas redes sociais e nos meios acadêmicos, né? Então, a polêmica contemporânea a respeito desse tema está na discussão, afinal, o nazismo é de esquerda ou de direita? Eu acho que ao final dessa aula eu vou ajudar você a esclarecer essa dúvida, se é que você tem. Bom, precisamos então entender o nazismo e o fascismo. Nessa aula nós vamos tratar de nazismo e fascismo como fenômenos que está ali presente dentro do que nós chamamos aí de período entre guerras, que é o intervalo entre as duas grandes guerras mundiais. Não vou tratar da Segunda Guerra Mundial, será um tema para uma outra aula, para nós abordarmos ela de forma mais detalhada e certamente ao abordar a Segunda Guerra Mundial, essa aula de hoje será importante para você compreendê-la e essa aula de hoje é um passo importante para compreender como o mundo chegou à Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos entender um pouquinho desses regimes políticos que ganharam corpo aí na Europa a partir dos anos 1920. A primeira coisa que vocês precisam entender é que esses sistemas políticos, regimes, eles compõem aí um modelo que nós chamamos de modelo totalitário ou totalitarismo. Por que totalitarismo? E aí nós precisamos entender quais são as características que compõem um sistema totalitário, um regime totalitário. E ao fazer isso, nós precisamos lembrar que um regime totalitário, por essência, ele traz elementos como militarismo, ou seja, a valorização da força militar como forma de intimidação e como prática política. Nós temos também o nacionalismo exagerado, quando você passa a enxergar no outro país sempre um inimigo, é uma xenofobia, né? Ou seja, é uma aversão a tudo aquilo que não pertence à sua nacionalidade. Outro elemento marcante é o unipartidarismo, ou seja, a existência de um único partido, não permitindo a existência de partidos de oposição. Isso é sempre bom de ser destacado. E o culto ao líder. Então, geralmente, em um regime totalitário, você tem um líder, uma autoridade que ela é cultuada, ela é endeusada, ok? Então, aí nós temos um perfil do que é um regime totalitário. Aí, talvez, comece um primeiro ponto de confusão. Por quê? Porque você diz assim, mas e o stalinismo lá da União Soviética? Também podemos considerar como um regime totalitário. Afinal de contas, todos esses elementos mencionados aqui estão presentes lá, né? Militarismo, nacionalismo exagerado, partido único, culto ao líder. Até então, existem realmente semelhanças, existem pontos em comum entre o stalinismo implementado por Stalin na União Soviética e o nazismo, o fascismo de Hitler na Alemanha, de Mussolini na Itália, ok?
Onde é que está a diferença entre ambos os sistemas? No seu posicionamento ideológico. O stalinismo está dentro de um modelo que nós chamamos de regime totalitário de extrema esquerda. É um modelo político pautado nas ideias socialistas. O fascismo ou os fascismos, considerando que o nazismo também é uma variação do fascismo, ele está dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de regime totalitário de extrema direita. É outro campo ideológico, assim como outros regimes que ascenderam na época, como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, está dentro desse ideário de regime de extrema direita, ok? Vamos entender um pouquinho melhor esses dois regimes tão discutidos até os dias de hoje, nazismo e fascismo. Vamos começar pelo fascismo, porque ele se inicia primeiro, né? Ele se origina primeiro. Vamos compreender como é que esse fascismo italiano nasce e se desenvolve. O fascismo na Itália tem as suas origens muito relacionadas às consequências da Primeira Grande Guerra Mundial. Primeira Grande Guerra Mundial, tema de aula desse canal. Dê uma olhadinha depois para você compreender melhor. Veja lá, Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália teve aquilo que costumamos chamar de vitória mutilada. Como assim? A Itália estava do lado que venceu a guerra, mas não colheu os resultados que esperavam. Porque vocês vão lembrar que na Primeira Guerra Mundial a Itália mudou de lado e foi prometido a ela colônias, territórios, etc. E isso não foi cumprido. Isso provoca, claro, além de todas as consequências de uma guerra, você tem aí uma crise econômica nesse pós-guerra. E isso faz crescer na Itália sentimentos antagônicos. De um lado, movimentos sindicais ligados ao Partido Comunista, que propõem uma revolução socialista, a tomada do poder pelos trabalhadores, algo como aconteceu na União Soviética, na Rússia, né? Até então Rússia. Mas aí você tem no sentido contrário, grupos que, temendo a chegada ao poder do socialismo, como aconteceu na Rússia, passam a defender ideias de extrema direita, passam a defender ideias fascistas. Mas o que é o fascismo? A origem do termo fascismo, ela remota à ideia de feixe, né? Fascismo vem de fatio, em italiano, que significa feixe. Seria como se fosse feixe de combate, ou fatio de combate, como se chamavam na época. Então, portanto, que vocês podem perceber que o símbolo, né, do fascismo traz essa coisa dos feixes de lenha preso, que dá força, unidade ao movimento. Os fascistas então começam a surgir com força após a Primeira Guerra Mundial, inicialmente a partir de ações isoladas e desarticuladas, principalmente com ataques a sindicatos, espancamento de comunistas e socialistas, e algumas badernas públicas. Só com o crescimento do movimento você vai ter a institucionalização do partido fascista. Isso vai se dar no ano de 1921. E o crescente apoio popular desse partido evidencia a figura de Benito Mussolini, que depois quando já no poder, passou a ser chamado de O Duce. Mussolini vai liderar uma marcha sobre Roma. Aquela marcha, que leva milhares de pessoas às ruas, vai impressionar na época e vai fazer com que o governo da época nomeie Mussolini para o cargo de primeiro-ministro. Uma vez no poder, Mussolini então começa o seu plano de poder e aí vai implementar na Itália uma ditadura, com a perseguição severa a seus eleitores e a implementação do sistema de partido único,
onde todos os outros partidos foram eliminados do sistema político italiano. A partir de então, Mussolini implementa o sistema fascista na Itália. O fascismo, além de todos aqueles elementos que compõem um regime totalitário, ele tem um outro a se acrescentar, que é o anticomunismo. O fascismo, ele nasce como um movimento antagônico ao comunismo. O fascismo ele é visto naquele momento como uma alternativa ao socialismo. Porque, vamos entender um pouquinho, final da Primeira Guerra Mundial, década de 20, você tem uma descrença generalizada na democracia, em todo aquele ideário que veio da Revolução Francesa. A Revolução Francesa já foi tema de aula nesse canal, dê uma olhadinha. Então, aquele ideário iluminista, que também foi tema de aula aqui, passa a ser desacreditado. Então, passa a existir um descrédito muito grande na democracia e passa-se a ganhar força ideias que beiram o extremismo. E aí é nesse contexto que o fascismo surge, como uma alternativa das elites italianas e dos setores mais conservadores a uma possível revolução socialista que imaginava-se que pudesse acontecer, ok? Então, só para vocês entenderem as nuances políticas. Nós temos a democracia liberal, a social-democracia, modelo dos Estados Unidos e de muitos países da Europa. Essa estava em crise após a Primeira Guerra Mundial. E aí ganham força duas tendências. À esquerda, o modelo socialista, inspirado na Revolução Russa, e à direita, os regimes fascistas, como foi o caso da Itália, posteriormente da Alemanha, da Espanha, de Portugal, dentre outros exemplos. Ok? A Itália de Benito Mussolini vai dar sinais de recuperação econômica. Algumas ações econômicas implementadas por ele, como a exploração colonial, o arroxo salarial, vai fazer com que a inflação diminua e a economia volte a crescer. Outro ponto importante a se destacar é o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão da cidade de Mussolini vai remeter aí a uma questão romana, né? Uma questão histórica romana sobre a legitimidade do Estado do Vaticano. E a partir do Tratado de Latrão, então, Mussolini cede o território do Vaticano à Igreja Católica, reconhecendo como um Estado independente dentro do território italiano, coisa que é assim até os dias atuais. Então você percebe que existe aí uma proximidade, existe uma relação muito próxima entre Igreja Católica e fascismo italiano, ok? Vocês com certeza, se não assistiram, boa parte deve ter assistido, quem não assistiu até recomendo a série La Casa de Papel, e lá tem uma música que virou quase que um hino mundial, né? Muito depois da Casa de Papel você vê muitas pessoas cantando Bella Ciao, né? Bella Ciao, para vocês que talvez não saibam, ela é uma música que era um hino antifascista da Itália, né? Então, normalmente os opositores ao fascismo tinham Bella Ciao como um hino de resistência, de luta contra o fascismo. Depois vocês podem fazer uma pesquisa, existem vídeos muito bons explicando a origem de Bella Ciao e também explicando o significado da sua letra. Vale a pesquisa, vale a curiosidade. Bom, tratamos do fascismo italiano. Agora vamos ao nazismo alemão. E aí eu vou até corrigir normalmente um erro ou uma inconsistência que se comete sempre, que é dizer assim, vamos falar de nazifascismo.
que é a junção do nazismo com o fascismo. Eu aprendi quando eu estava no mestrado com meu orientador, o professor Dilton Maynard, que é um dos grandes pesquisadores de história do tempo presente, de Segunda Guerra Mundial do nosso país, que a junção do nazismo com o fascismo, no termo nazifascismo, ele não está correto, porque você está juntando duas coisas diferentes. Você está juntando um modelo a um partido que segue um modelo. Seria como eu dizer assim, o MDB é um partido liberal. Então eu vou falar sobre liberalismo e MDB. Então eu vou falar sobre MDB liberalismo, liberalismo MDB, não sou estranho, seria a mesma coisa. Fascismo é o modelo. Quando falamos de fascismo, pensamos em um regime totalitário de extrema direita. Nazismo é um fascismo alemão. É um partido alemão que vai chegar ao poder e vai implementar um modelo de fascismo. Então, só para você entender, o fascismo é um modelo, o nazismo é um exemplo de fascismo. Ok? Então, pessoal, agora que nós já sabemos mais um pouco sobre o fascismo, vamos entender um pouquinho a respeito do nazismo na Alemanha. Vamos lá. Nazismo é talvez a expressão mais notória, mais conhecida desses regimes totalitários, até pelo horror que produziu durante a Segunda Guerra Mundial. Quando falamos de nazismo, logo nos vem em mente campo de extermínio, holocausto, milhões de pessoas mortas, campo de concentração. Então, geralmente, associamos o nazismo a esses aspectos, e não por acaso, realmente isso é algo que de fato aconteceu. Vamos entender um pouquinho como ele surge na Alemanha e como se dá o governo nazista sob a liderança de Adolf Hitler. Para compreender o nazismo na Alemanha, nós novamente faço um link com a Primeira Guerra Mundial, Com a Primeira Guerra Mundial. Você que não viu a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, mais uma vez eu reforço o convite para assistir a aula que nós temos aqui no canal. Após a Primeira Guerra Mundial, veio o Tratado de Versalhes. Vocês vão lembrar que esse documento ele vai trazer uma série de punições à Alemanha, colocada naquele momento como uma grande culpada pela Primeira Guerra Mundial, trazer uma série de sanções e que vai mergulhar a Alemanha numa crise muito grande. Além de ter passado por um processo de transformação política em meio à guerra, com a mudança para uma república, a Alemanha passa por um momento muito complicado economicamente falando, Então, a Alemanha sai muito enfraquecida, o desemprego é muito grande, a inflação é muito alta, a fome é muito presente na população alemã, e isso tudo reforça o descrédito na democracia. A democracia passa a ser vista como algo que mergulhou a Alemanha naquela situação. Então, todas as ideias democráticas originárias lá do iluminismo, da Revolução Francesa, passam a ser vistas como negativas, como um sistema fraco, propício à corrupção e que, portanto, a Alemanha precisava de um sistema rígido, forte, totalitário. E aí, mais uma vez, assim como na Itália, você tem sempre duas nuances aí que permeiam o imaginário da população. De um lado, os movimentos sindicais, o Partido Comunista defende a ideia de uma revolução socialista. Mais à direita, você vai ter os grandes empresários, os banqueiros e os setores mais conservadores da sociedade defendendo um regime totalitário de extrema direita que vai se consolidar como o sistema nazista, ok? Então, a partir desse momento, o Partido Nazista ele começa a ganhar força, e aí, ao falar do Partido Nazista, o Partido do Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, se fazer mais uma confusão muito presente nos dias atuais. Normalmente, diz assim, o nazismo era de esquerda porque no nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão tem o termo socialista, e socialismo é de esquerda. É uma explicação bem simplória, bem simplista, eu dizia. Rasa, inclusive.
Mas aí nós precisamos contextualizar. O termo socialismo implementado no nome do Partido Nacional Socialista Alemão não tem relação com o termo socialista, socialismo, oriundo lá do socialismo marxista, por exemplo. O nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão está muito relacionado ao fato de que a principal bandeira do Partido Nazista é o nacionalismo. Então é uma convocação dos trabalhadores alemães a se unir em torno do nacionalismo. Então quando diz Partido do Nacional Socialismo, ou seja, é como se fosse a união da sociedade, a união dos trabalhadores em torno da bandeira do nacionalismo. Então, só para fazer essa diferenciação, ok? Então, o Partido Nazista, ele começa a ganhar força dentro da Alemanha, começa a crescer, a ocupar cada vez mais cadeiras no parlamento. Antes disso, em 1923, inspirados lá pelo fascismo italiano, há uma tentativa de golpe, mas essa tentativa de golpe ela é fracassada, ela é frustrada. Hitler, um dos idealizadores, acaba sendo preso e na prisão ele acaba escrevendo a obra Mein Kampf, ou Minha Luta, traduzindo para português. Eu recomendo até uma pesquisa na internet, esse livro está disponível na internet, né? Está disponível, traduzido em português, assim também como você encontra trechos dele disponíveis, inclusive pinçados. Existem aí várias citações retiradas desse livro que reforçam aquilo que nós estamos falando sobre essa discussão do nazismo ser de direita ou de esquerda. Você tem vários trechos em que Hitler difere uma série de críticas ao socialismo, ao marxismo e denota muito claramente a sua visão anticomunista. Okay? Então, esse livro trazia todo o ideário de Hitler, todo o seu plano, vamos dizer assim, de poder estava presente aí na obra Mein Kampf. Já nos anos 30, Hitler, a partir do crescimento do Partido Nazista, é nomeado como chanceler alemão. Em meio a isso, ele se articula, se fortalece militarmente e politicamente. Você tem aí um ataque ao parlamento alemão, que ele vai jogar a culpa nos comunistas, vai jogar a culpa nos socialistas, vai usar isso como pretexto para decretar um estado de emergência. Logo após isso, você tem a formação do que ele vai chamar aí de Terceiro Reich. O Terceiro Reich, né, como Hitler denominava o seu governo, partiu do princípio de que a Alemanha tinha tido já 2 impérios e que o dele então era o terceiro império. Ok? Nesse momento, então, você começa a marcha dessa implementação nazista na Alemanha, com queima de livros de autores, principalmente de autores judeus, de autores de esquerda, de autores socialistas, né? E, a exemplo de Marx, Freud e outros autores, esse tema da queima de livros é abordado inclusive numa obra literária que também já virou filme, A Menina que Roubava Livros, está dentro desse contexto aqui. Um elemento muito forte do nazismo era a propaganda. A propaganda nazista, que tinha no seu ministro da propaganda, Goebbels, era muito forte e tinha o princípio de que uma mentira repetida por várias vezes acabava virando verdade. E era dessa forma que eles reforçavam os seus ideais e influenciavam a população daquele período, com um discurso de grandiosidade do seu líder, do seu governo, do povo alemão, do que eles chamavam de raça ariana, e no sentido contrário, de uma crítica severa
aos opositores e principalmente aos judeus. Aqui está um ponto que diferencia o modelo nazista do modelo fascista italiano. A diferença entre os dois, em muitas coisas tem semelhança, mas a principal diferença é que no modelo alemão você vai ter aí a ideia de superioridade racial. Os nazistas consideravam que a raça ariana, como eles se intitulavam, era uma raça superior. E a partir desse princípio, então, eles vão começar uma grande perseguição às minorias. Ciganos, judeus principalmente, homossexuais, negros, estrangeiros, vão passar a ser perseguidos ferozmente pelo sistema nazista. O caso dos judeus é mais emblemático porque você vai ter uma política antissemita, ou seja, antijudaica muito forte. A política antissemita implementada pelos nazistas, ela é extremamente cruel com o povo judeu. O povo judeu passa a ser visto como um povo impuro e passa a ser tratado como um inimigo interno da nação. E essa perseguição ela vai acabar se reverberando em leis cada vez mais restritivas e cruéis com os judeus, que vão ter a posse de seus bens perdidos, tomados pelo Estado, depois vão ser impedidos de frequentar os mesmos lugares que os alemães, vão ser obrigados a usar faixas de identificação nas suas roupas, depois vão ser obrigados a morar nos guetos, sendo retirados de suas casas e que depois vai culminar com a formação dos campos de concentração e dos campos de extermínio. Do ponto de vista econômico, os primeiros anos de Hitler no governo vai trazer bons resultados econômicos. Ele vai conseguir recuperar a economia alemã a partir de um arrocho salarial, de um processo de retomada da industrialização, com a criação, a exemplo, da Volkswagen, né, que é do período de Hitler no poder, e talvez a grande virada do partido nazista no poder é quando Hitler decide, dentro da sua política expansionista, de atender o que ele chamava de conquista do espaço vital, dos territórios que, segundo ele, a raça ariana alemã tinha que se apoderar por direito, vai acabar culminando com a invasão da Polônia e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Mas aí já é outra história, aí já é tema para uma outra aula. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se aprenderam, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Audio Jungle.